Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática com vocês. Vamos falar mais um pouquinho sobre operações com frações? Até aqui foi fácil, né? Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais. Mas eu deixei como tarefa a resolução do RA da página 120. Vamos resolver juntos? Em seguida, nós vamos voltar para as operações com frações nas páginas 122, 123 e 124. Então, o RA que ficou como tarefa, como eu falei, era um desafio. Vocês tinham que descobrir quais os valores das letras A, B, C e D e relacionar aqui registrando os resultados. Eu anotei aqui no meu quadro, repeti o que estava no RA para nós resolvermos juntos. Para descobrir o valor das letras, eu prefiro começar com a adição, mas você pode ter começado com a subtração. Eu vou tentar descobrir primeiro os valores das letras que estão aqui na adição. 4 mais o valor da letra B tem que dar alguma coisa que termine em 1, que sobre uma unidade. Provavelmente esse número é 11, porque senão outra opção seria 21 e 21, para o 4 chegar no 21 eu precisaria de 17. Então, se eu colocar no lugar do B o número 7, eu vou ter 4 mais 7 são 11, eu fico com uma unidade e venho com uma dezena para cá, tá? Agora eu tenho uma dezena mais 3 dezenas. E somando com o A, eu tenho que ter um número que tem 2 unidades e uma dezena, né? Para a gente poder... Porque eu não posso somar 4 com um número que dê só 2 unidades. Ele vai ser um número maior que 4. Então, esse número pode ser o 12. Para chegar no 12, eu preciso somar quanto? 8. Então, no lugar da letra, eu vou colocar o 8. Vamos conferir. 1 mais 3, 4, mais 8, 12. Eu fico com uma centena e 2 dezenas. 1 mais 2, 3, mais 4, 7. Então, a minha conta está correta, podemos conferir novamente. 4 mais 7, 11, fico com uma dezena a mais, 1 mais 3, 4, mais 8, 12, forma uma centena, 1 mais 2, 3, mais 4, 7, tá? Então, as letras que eu tinha aqui eram A e B, então eu já sei que o A é igual a 8 e o B é igual a 7. Agora, no lugar do A, na outra conta aqui, então eu vou colocar o 8. Agora eu tenho 4 menos 8. Como eu não posso fazer essa subtração, eu vou trocar uma dezena por 10 unidades. 14 menos 8 dá 6. Perfeito. Aí eu tenho que tirar um número aqui do 2, que dê 7. Qual será que é esse número? Bom, se eu fizer para tirar e sobrar 7, o 2 não cabe, o 7 nem cabe dentro do 2. Então, eu vou trocar uma centena por 10 dezenas, tá? Agora, eu tirei do 12 um número que sobrou 7. Esse número só pode ser o 5. Porque 12 menos 5 é 7. Por fim, o C, eu não sei quanto que é, mas eu sei que eu tenho uma centena e depois de tirar o valor do C, eu fiquei com 0. Então, 1 menos 1 é 0. Aí eu tenho, 14 menos 8, 6... 12 menos 5, 7 e 1 menos 1, 0. Então, as letras que eu descobri que estavam faltando eram o C, que é o 1, e o D, que é o 5. Agora, eu posso relacionar ali no meu RA. Então, aqui, a letra A vale 8. Então, eu vou colocar aqui que é A. A letra B
vale 7, eu vou colocar aqui. A letra C vale 1. E a letra D vale 5. Vamos continuar agora com mais algumas atividades. Na página 122. Aqui na página 122, a gente tem várias subtrações. Como a gente fez na aula anterior, em que eu coloquei só os resultados das adições, esse aí também vocês podem pausar o vídeo, resolver as subtrações, que também são bem fáceis, e depois continuar para conferir aqui os resultados que eu vou colocar. Lembre-se que, assim como na adição, quando as subtrações de duas frações têm o mesmo denominador, o resultado também tem o mesmo denominador, o denominador é o mesmo e o numerador é o resultado da operação dos numeradores. 11 menos 5, 6. Na letra B, o denominador é o 9 e o numerador 3 menos 2, 1. Na letra C, o denominador é o 12 e 7 menos 4, 3. Na letra D, o denominador é o 10, 8 menos 3, 5. Na letra E, o denominador é o 5, 6 menos 3, 3. Na letra F, o denominador é o 8, 7 menos 2, 5. Na letra G, o denominador é 16 e 10 menos 6 é 4. Na letra H, o denominador é o 19 e o numerador 12 menos 7, 5. E na letra I, o denominador é o 15 e 14 menos 3 é 1, tá? Então, essas são as soluções do item 4 da página 122. Agora, vamos ver o exercício 5, que é um problema. Dona Cleide deixou 7/12 de um bolo de chocolate na forma. O Gustavo passou pela cozinha e tirou 12/12 do bolo deixado por Dona Cleide para levar de lanche. Que fração do bolo sobrou na forma? Esse problema é um problema que pode ser resolvido também com uma subtração. Vejam que a Dona Cleide deixou, o bolo não estava inteiro, ele tinha só uma parte dele, 7/12. Dessa parte, o Gustavo tirou 2/12. É uma subtração em que o denominador é igual. Então, a gente mantém o denominador e subtrai os numeradores. Assim, a parte que sobrou na forma é de 5/12. Número 6. Precisam ser cobertos com grama 3/5 do jardim de Ana Flávia. A floricultura entregou grama suficiente para cobrir 2/5 do jardim. Que fração do jardim ficará sem grama? Vejam, ela precisa cobrir 3/5, mas ela não conseguiu grama suficiente, ela conseguiu só 2/5, então uma parte vai ficar faltando. Quando a gente quer calcular uma parte que está faltando, a gente faz uma operação de subtração. Aqui nós temos o denominador é 5, vamos subtrair os numeradores, 3 menos 2 é 1, 1/5. A resposta é, a fração do jardim que ficará sem grama é 1/5. Corresponde a 1/5. E no exercício 7, nós temos parecido com o que a gente fez anteriormente, com a adição, só que agora é uma subtração. Observe que em cada operação, nós temos dois retângulos divididos no mesmo número de partes. Então, na letra A, os retângulos estão divididos em 8 partes. E eu tenho 4 pintadas, 4 partes coloridas, menos 2 partes coloridas das 8. Então, é 4/8 menos 2/8. O denominador continua sendo 8, 4 menos 2, 2.
Na letra B, eu tenho os retângulos divididos em 12 partes iguais. No primeiro estão coloridas 8 partes e na segunda, das 12 partes, estão coloridas 3. 8 menos 3, 5, e o denominador é o mesmo, 12avos. E na letra C, os retângulos estão divididos em 6 partes iguais. No primeiro estão coloridas 3 partes e no segundo estão coloridas 2 partes. 3 sextos menos 2 sextos é igual a 1 sexto, porque 3 menos 2 é 1. Assim nós terminamos alguns exercícios em que sempre a gente fez a subtração ou adição de frações com o mesmo denominador. Mas e se os denominadores forem diferentes? Vamos ver como fazer isso? Ó, como podemos somar duas frações quando os denominadores são diferentes? Vamos resolver a soma 3/4 mais 1/2 juntos para entender melhor. 3/4 mais 1/2. Vejam que os denominadores são diferentes. Será que eu posso somar frações assim? Vamos ver o que isso significa. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho o mesmo inteiro do mesmo tamanho, tá? Esse aqui foi dividido em 4 partes e foram coloridas 3. Nesse aqui foi dividido só em 2 partes e foi colorida 1. Então aqui 3/4 e aqui 1/2. Do mesmo retângulo, tá? Mesmo tamanho de retângulo. A gente não consegue realizar essa soma diretamente, mas a gente pode representar esse 1/2 como uma fração equivalente de 2/4. Eu peguei aqui e continuei fazendo a divisão. Também dividi esse aqui em 4 partes iguais. E agora eu tenho dessas 4 partes 2 partes pintadas. Agora eu tenho uma fração 3/4 e uma fração 2/4. No lugar da fração 1/2, eu escrevi uma fração equivalente, que é a fração 2/4. Será que agora eu consigo somar? Vejam que agora os denominadores são iguais. Agora conseguimos resolver a operação. 3/4 mais 2/4 é igual a 5/4. E se a gente for olhar o desenho, 1, 2, 3, 4, 5. 5/4. Então a regra é a seguinte: para somarmos frações com denominadores diferentes, devemos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador e depois efetuar a soma normalmente. E para subtrair, seguimos os mesmos passos. Por exemplo, 2 terços menos 1 sexto. Primeiro vamos representar as duas frações por meio de desenhos. Vamos representar aqui, ó. 2 terços foi dividido em 3 partes e 2 foram coloridas. E 1 sexto foi dividido em 6 partes e 1 foi colorida. Vocês já conseguem enxergar mais ou menos o que a gente tem que fazer para fazer essa subtração? Olha aqui, ó. Foi dividido aqui também em 6 partes, tá? Em vez de 2 terços, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 sextos, menos 1 sexto. Agora a gente ficou com uma subtração que a gente sabe resolver. 4 sextos menos 1 sexto igual a 3 sextos. Assim, para subtrairmos frações com denominadores diferentes, devemos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador e depois efetuar a subtração normalmente. Como tarefa para casa, vocês vão resolver o exercício 1 da página 125. Vejam lá. Na página 125, o exercício 1 são várias operações, algumas têm o número com o denominador igual e outras têm o denominador diferente. Para resolver, vocês podem fazer o desenho ou tentar descobrir qual é a fração equivalente. Às vezes vocês vão precisar substituir as duas frações por frações equivalentes até chegar em uma que tenha o mesmo denominador. Deixa eu ver quantos exercícios. São 8 exercícios, tá? Então,
usem tudo que vocês sabem sobre frações equivalentes, números mistos, frações impróprias e tentem resolver esse primeiro exercício. Até a próxima aula, onde a gente fará a correção desse exercício.